Como é que vocês estão, meu docinho de coco? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? Vai deixando o likezão. No episódio anterior, o Prota conheceu um troll muito feio e conseguiu ajudá-lo a curar sua pereba e ganhou como ajuda uma poção batizada, onde ele se transformou num troll e jogou dentro do caldeirão deles e fez todo mundo beber aquilo. Depois da festa toda, eles deixam o caldeirão vazio. Beber é tudo, os caras é cachaceiro demais. O jogo do festival da colheita chegou ao final. Todos os trolls beberam sangue misturado com a poção da loucura. Claro, esses 5 líderes também acabaram bebendo. Pode haver uma diferença no efeito em comparação com um troll comum. Mas uma hora depois, eles também receberão o efeito da poção da loucura. Isso deve ser o suficiente. Agora, desde que não tenha nenhum obstáculo para o seu plano, assim que a batalha terminar, a tribo Dente de Pedra vai desaparecer também. Vai ficando um pouquinho mais escuro. E o Prota só brechando no matinho, falando que finalmente achou o tesouro da tribo Caninos de Pedra, e os guardinhas só vigiando, do jeito deles, meio baiano. Prota fala que de acordo com a configuração desse universo, as tropas dos Trolls guardam seus itens mais importantes neste local, e os delegados dos Dentes de Pedra mandam guerreiros que não estão afiliados a outras facções e colocam eles aqui como guardião do tesouro. Embora eles não possam ser tão fortes quanto o chefe, eles ainda são bastante fortes para Trolls. Mas já começa a ter o efeito da loucura, daquela poção batizada. Um olha pro outro com um olhar meio açucarado e acabam se cortando. Ele fala: morre, seu vagabundo, tu me olhou estranho, tu queria me comer, não é? Enquanto ele tava distraído, o Karuna já veio e fez picadinho dele também. Prota fala que é como pensou. Eles não são páreo pro Karuna quando eles estão enfraquecidos com a poção da loucura. Mesmo que ele não esteja em sua forma original, ele ainda é forte o suficiente para fazer essas coisas. Tá na hora de entrar, vamos dar uma vaziada. Lá dentro tem um baú e um jarrozinho do Elden Ring. E já tem um trollzinho vigiando a porta pra ninguém passar. Mas o bicho também tá loucão, falando: quem tá aí, meu parceiro? Se for o que estavam guardando lá fora, então saiam, já é tarde demais. Tem algo de errado com seu corpo. Se apressem e avisem o chefe Jamad e seus irmãos. Mas o Karuna já vem todo correndinho pra cima, falando que vai avisar uma porra. Toma porrada, seu lixo. O bicho fica com os olhos brilhando, como se fosse o monarca das sombras. Continua atacando, mas até agora não conseguiu cortar o troll. Mas quando o troll vacila, já vai acertando bem no pescocinho, falando: tomou, otário, fica distraído de novo. Prota fala que esse cara é poderoso, mas também pode dizer que ele tá muito mais fraco do que era antigamente. Se fosse antes de ter perdido seus poderes, ele teria matado esse bicho num instante. No entanto, não importa o quão arrependido ele se sinta, não pode ajudar com isso também. Ele conseguiu eliminar o guardião do tesouro do Dente de Pedra e obteve a chave de pedra, mas ela é de ouro, não faz sentido. Vai abrindo a portinha, fala que tem muitas escolhas dessa vez. Ele sabe o que tá por trás da porta, só que só pode ser descoberta usando essa chave de pedra. O presente dado pelo dragão da terra Tancred, a tribo Dente de Pedra, por sua adoração, criado pelas escamas do dragão de pedra, o Punho de Pedra, uma manopla que dá o poder de destruir pedras e imenso poder mágico apenas por equipar isso. Mas como preço por aceitar tal presente, a tribo Dente de Pedra sofreu inúmeras batalhas devido à ganância por esse punho. Essas batalhas também ocorriam comumente dentro das facções internas da tribo. A fim de cessar os conflitos internos dentro deles, os tolerantes xamãs Dentes de Pedra reuniram os líderes das 5 facções e amarraram eles com a maldição de irmandade, apesar de sua falta de relação sanguínea. Esse é o cenário deles. Mesmo que o título de aventura seja 5 irmãos, a realidade é que eles são apenas um grupo daqueles que desejam matar uns aos outros, apesar de não poderem. Por causa disso, a sua escolha é bem simples: não pegar o punho de pedra, mas pegar apenas a chave deles. Isso deve ser o suficiente. Quando a tribo estiver caótica devido à porção da loucura, os 5 irmãos definitivamente vão conferir o tesouro, já que eles não podem deixar o punho de pedra cair na mão dos outros irmãos. Já ficam lá, falam: caramba, nosso guardião morreu, destruam a porta agora mesmo. Assim que quebra a porta, ela fica toda quebrada. Fala: não pode ser verdade, o punho de pedra ainda está no mesmo local, por que será que não roubaram? Fala: quem foi que cometeu tal ato? Deve ter um
culpado entre vocês? O Jorginho fala que não foi eu não, irmão. Eu simplesmente corri até aqui imediatamente, assim que o barulho começou. Tenho certeza que deve ter sido o Jamad. Você foi o responsável. Você estava pensando em pegar o punho, causando esse caos para matar a gente. O Jamad fala que ele é muito burro. Você esqueceu que nossos ancestrais nos amarraram com uma maldição de irmandade. E o vermelhinho aqui foi um seu maldito. E o chifrudo fala que não é hora de agir assim. Agora que confirmaram que o punho de pedra tá seguro, precisam controlar a confusão. Ele deve estar bem ciente da situação em que a tribo se encontra no momento. Como suas palavras estão certas, vai recuar por enquanto. Mas Jamad, os irmãos sabem da sua ambição. Se você agir de forma imprudente, estará enfrentando toda a tribo Dentes de Pedra. Agora vão entrando. Aqueles com menos loucura devem proteger o depósito até que uma nova porta seja construída. Se alguém tentar pegar o punho de pedra, matem ele na mesma hora. E o Jamad só olhando aquele punho na sua frente, fala: meu Deus, que punho gostoso, queria tanto colocar minha mão lá dentro. Ele não fala isso, mas ele queria. E o Stroll continua tudo falecendo. E o vermelhinho falando: droga, meu abrigo também tá completamente destruído. Isso tá me dando raiva. Primeiro tem que acalmar a loucura que está se espalhando pelo seu corpo. E aí depois vai cuidar do resto. Mas fica perguntando quem tá vindo aí. Nesse buraco escuro, o xamã da terra descobriu a identidade dele. Não pensou que seria pego. Acha que é bem óbvio também. Mesmo que ele seja o mais fraco entre os 5 irmãos, ainda é um xamã que está na posição de líder. No entanto, a entrada do tesouro foi destruída conforme o planejado. E ele conseguiu plantar uma semente de dúvida no coração de todo mundo. E o vermelhinho puto falando: então foi você, seu canalha. Bastardo, você foi responsável por causar desordem na nossa tribo, seu humano. Mas o Prota fala: qual foi, meu amigo? Karuna, vem aqui. Uma hora é com L, outra hora é com R. Eu vou virar o Cebolinha nessa porra já já. Vai ficando cada vez mais escuro. E depois de uma batalha bem árdua, o vermelhinho vai batendo as suas botas. E ele tá aqui sangrando como se não tivesse mais nada. Fala: seu bastardo, você é um demônio canalha, bandido. Os irmãos Magnata nunca irão morrer. Eles vão se vingar de você, seu pilantra. A experiência foi creditada. Ele eliminou o xamã da terra, Magata. Fala que então a maldição do ressentimento, um encantamento que coloca um debuff diretamente no invocador, mesmo enquanto ele tem uma invocação. Esse debuff é supostamente dividido entre todo o grupo toda vez que um dos 5 irmãos é morto. É por isso que ele decidiu matar ele primeiro, Magata, já que o invocador das sombras não é um trabalho que é muito afetado pela diminuição da força ou agilidade do ressentimento que você dá pro outro abestado. O Prota já vai tacando fogo também, falando: teus irmãos vão se vingar, tá de brincadeira. Esses caras vão ficar mais ocupados ainda. Começa a pegar fogo e os orcs continuam se matando que nem maluco. Fala que é ruim. O alojamento dos líderes estão pegando fogo também. O senhor Magata, o que aconteceu com o nosso chefinho? Enquanto isso, em outro buraco escuro, tá tendo uma convenção da tribo Dente de Pedra. O pessoal tá se reunindo mais uma vez, mas tá tudo consumido pela loucura e babando que nem cachorro louco. Falam: viemos aqui atrás de você, Jamad. Mostre-se agora, bandido. E o Jamad, com o olho vermelhão, tava fumando uma da boa, falando: oi, meus irmãos. E o Prota, enquanto a batalha tá correndo solta na tribo, tá fazendo uma janta, um arroz temperado e um feijão tropeiro. Começa a botar todas as ervas que ele pegou na floresta. Fala que a semente do luar tem vários efeitos, mas normalmente são categorizados em 2 tipos: aumento permanente de estatísticas ou aquisição de habilidades voláteis. Se fosse uma situação diferente, ele teria escolhido aumento permanente de estatísticas, mas esse não é o caso agora. Para se preparar para a batalha final, tem que manter a habilidade volátil pronta. A maneira mais conhecida de ingerir é comendo após processar na comida. Ele tem algumas opções: se o prato for bom, ele vai ganhar alguma habilidade. Se lembra bem o suficiente da receita para poder implementar na culinária. Vai ter um sabor um pouco sem graça, já que não pôde temperar devido à situação, mas ele deveria ser grato de ter conseguido encontrar uma casa intacta no meio dessa batalha toda. Ele teve uma ótima refeição. O efeito especial da semente do luar foi ativado. Fala que se preparou o máximo possível. Agora que os irmãos ouviram a notícia sobre Magata, deve estar indo até o Jamad expressar o complexo de inferioridade deles. Hora de terminar o seu trabalho. E os irmãos dele aqui falam que é melhor ele escolher suas palavras com cuidado, seu canalha.
Agora que estamos suspeitando de você, responda somente com a verdade. Você é a pessoa que aproveitou a oportunidade do caos e matou uma gata? O Jamad fala, olha, mataram uma gata, foi? Tudo bem, já entendeu a situação. Tem certeza que um inimigo desconhecido se escondeu na tribo. A razão pelo qual todos caíram na loucura provavelmente foi o sangue que todo mundo bebeu algum tempo atrás. Eles drogaram o sangue que a tribo ia beber para fazer eles caírem desse jeito. Matou o guardião da casa do tesouro na tentativa de roubar o punho de pedra. E agora eles mataram uma gata. É uma decisão violenta e bastante ousada. Não é algo que os seus irmãos gananciosos fracos fariam. Isso é semelhante aos seus métodos, coisas que ele faria. Por isso que seus irmãos não podem deixar de suspeitar dele. O punho de pedra, todo mundo fica com raiva porque ele está usando isso. Fala que sabia que ele estava por trás. Você finalmente está mostrando a sua ambição e desejo de roubar os punhos, bandido. Não pense que terá uma morte digna em Dolu, traidor da tribo. O Jamad fala, sim, isso mesmo. Eu fiz tudo isso, seus otários. E o Magrelinho fala que ninguém se compara com sua arrogância, seu bandido. Você acha que foi liberado da bruxaria só porque matou os nossos ancestrais? Matem esse bandido. O desgraçado está tentando assumir e engolir a tribo usando o punho da pedra. E o Jamad só paradinho, esperando todo o ataque vir pra cima. Fala, meu pessoal, tá vendo esse dedinho aqui, ó? Toma. Já mete um porradão, quebrando todos os pedaços de pedra. E o pessoal falando, que diabo é isso? Da onde vem tanta força? É o Hulk. E a pessoa que é acertada pelas pedradas vai ficando só com um buraco. O Cleitinho vendo seu irmão fala, meu Deus, o Jorginho faleceu na minha frente. O Jamad fala que entende porque ele está sendo atacado. Vocês estavam esperando pela oportunidade perfeita para me matar e pegar meu lugar como chefe. Parece que vocês estavam muito ansiosos por essa oportunidade, não é? Mesmo que nossa tribo tenha se tornado esse caos em apenas algumas horas. E o Magrelinho fica perguntando por quanto tempo ele acha que pode depender do poder do punho de pedra. O poder contido nele não é algo que apenas um xamã possa controlar, seu otário. E o Jamad aqui, sendo coberto por várias pedrinhas, falando ao mãe terra, tranquide, se sangue tiver que ser derramado entre os dentes de pedra, ele vai fazer isso com todo prazer. Começa de novo a carregar sua luva do Thanos, já vai metendo um porradão no Magrelinho, o coitado não aguenta e vai ficando só o bagaço. O Jamad fala que, no entanto, esse sangue será o sangue dos inúteis, é só desses caras que vai derrotar. E o sangue vai caindo por todo o local e o dia vai amanhecendo. Digamos que seus irmãos acabam ficando com o coração um pouco partido e o Jamad faz a limpa. Fala, seus desgraçado irritante, me cansaram um pouco. Agora eu sou o único líder da tribo. Eu tenho que unir os membros da tribo o mais rápido possível e reverter essa situação. Mas fala, pera aí, sabia que não seria fácil. Quem tá chegando aí já vai recebendo a pessoa com uma pedrada. Mas o Karuna só vem com a sua carinha falando que não, parceiro, tá de sacanagem. Já corta a pedra como se fosse um tacobal. E o Jamad só olhando todo sujo e todo cansado. E o Prota já chega também falando, oi meu chapa, tá cansado? Você não deveria lutar com seus próprios irmãos. Você deveria ser legal um com o outro, sabe, meu parceiro? O Jamad fala que foi ele. Foi você quem tramou tudo isso, bandido. O Karuna começa a ser influenciado pela luz da lua. Ele entrou na segunda fase dele, meia lua. O Jamad fala que sim, seus irmãos estúpidos nunca teriam capacidade de fazer algo do tipo. Já começa a ficar carregando a sua luva do Thanos. Fala, seu demônio, você deseja a minha montanha também? Já vem pra cima correndinho, mandando vir pegar dele, seu otário. Vai começar o X1 entre o Karuna versus o Jamad. Os dois já vão dando aquela batidinha de frente. E o Jamad só vai usando o seu poderzinho da luva. Ele é todo maguinho, começa a ficar lançando pedra, parece aqueles meninos barrigudo. Mas o Karuna fica só rebatendo, falando que aqui não, pedrada é meu ovo. O Prota fala que por enquanto os dois estão empatados. Jamad tem seu punho de pedra, mas está exausto depois da batalha com os irmãos. Nesse ritmo, Karuna pode lidar completamente com ele. E o Jamad sangrando e ficando cada vez mais puto, falando que ele deseja tomar o controle das montanhas com só isso de força. Já vai dando um porradão bem no meio da espada. E o Prota ficando nervoso
nervoso, eita pô, o bicho tá violento. O Jamad começa uma sequência de ataque imparável e o Karuna começa a ser empurrado para trás. A penalidade da convocação das sombras é muito dolorosa. 20% do Karuna é apenas o suficiente para estar em pé de igualdade com o Jamad no momento. O Jamad deveria estar enfraquecido por causa da maldição do ressentimento. E o Jamad aqui falando que essa montanha é minha, ninguém sai daqui com ela. Continua usando o poder da sua pedrinha, falando que eles serão colocados debaixo do pé dele. Começa a ficar socando o chão e mais uma vez o Karuna é empurrado para longe. Mas o Prota já aparece falando, calma aí Ning, se houvesse apenas uma maneira de reverter a situação, não é impossível, mas precisa encontrar o momento certo. O Jamad está prestes a criar um terremoto, já dá-lhe porrada no chão, falando Hulk esmaga, como se fosse o Jax no Mortal Kombat, dando aquele soco no começo. E o Karuna aqui só rebatendo tudo, falando, sai daqui, vai cegar minha espada, bandido. Mas o Jamad aproveita o momento e já vem pulando também junto com as pedrinhas, já vem pra cima, falando que primeiro vem pedra. Sai, Shoagu! Oh, errei o anime. Já mete um socão, bem no meio da espada de novo. E o Prota tá falando, caramba, tem algo de errado. Normalmente o soco do punho de pedra causa um dano no portador em troca de um poder inacreditável. Ele deveria estar em pedaços agora por causa do recuo do uso do punho de pedra. Teve algum problema? Será que ele esqueceu de alguma coisa? O Jamad fala que o seu poder está transbordando no seu corpo. O Prota fala, peraí, em vez de enfraquecer o Jamad, parece que usar o punho de pedra está dando mais poder pra ele. E o Jamad continua segurando pedra, falando que vai esmagar todo mundo invasor. Aqui é pedrada violenta, vai despedaçar todos e destruir todos também. Prota fala que ele deveria estar recarregando o punho de pedra depois de tanta exaustão. Como ele ainda está usando seu poder mágico, fala que não tem mais nenhuma dúvida. O punho de pedra está evoluindo para punho da montanha. Só tinha uma pequena seção sobre isso no guia. Esse easter egg foi gerado pelo mundo da eternidade como uma variável que realmente se tornou verdadeira. Mas por que isso está acontecendo agora? O mesmo método de ataque que ele vem usando nos últimos 17 anos deveria estar impedindo qualquer variável de acontecer. Ele conseguiria a ajuda do exilado para causar o caos na tribo, e ele faria o mais velho matar seus outros irmãos para juntar a maldição de ressentimento nele. O mais velho, agora que pensou nisso, essa é a primeira vez enfrentando Jamad. Na aventura dos 5 bons irmãos, o mais velho é escolhido aleatoriamente e a dificuldade dessa aventura muda baseado em quem será o mais velho. Não me diga que o Jamad ser o mais velho é uma variável que ele não esperava por isso. Nessa hora, o Karuna já vai tomando mais um socão, mas ele consegue defender de novo, sendo mandado para trás. E o Jamad aqui, apenas carregando a sua barra do especial. O Prota e o Karuna vão pra longe batendo na parede, e o Prota, para ficar mais esperto, ainda vai dando de cara no chão. Só consegue ver o Jamad todo correndinho, fala que agora ferrou. Começa a lembrar do passado, mandando o pessoal fugir, mas ele não queria fazer aquilo. Essa é uma lembrança dele, quando a lenda do Snowman ainda não tinha amadurecido completamente. Ele era o líder do grupo, e os membros do grupo, por engano, colocaram as peças em perigo. Eles não podiam vencer isso, apenas sacrificar algumas peças e tentar salvar o que puderem. Essa era a melhor opção que eles tinham, e o Prota falando que não ia fugir. Todos nós trabalhamos muito para chegar até aqui. O Máscara de Homem de Ferro, todos concordaram com isso. Quantas peças, sempre dá para conseguir uma nova. O Prota fala que não estava falando sobre os jogadores. As peças, elas trabalharam tanto para chegar até onde estão. Não vai deixar que eles morram dessa forma. E os dois discutindo, falando que tudo isso por causa de uma peça. Ele é tão imprudente. Será que ele realmente vai conseguir fazer isso? As peças que não lutam e tentam fugir acabam sendo as primeiras a morrer. Não podem vencer através do combate e não podem vencer fugindo também. Ainda assim, tem um pequeno jeito. A razão pelo qual as peças do Snowman sempre podem produzir milagres. Faça a sua escolha. Sempre existe uma crise, ele escolhe confrontar tudo. Golpeie com a espada no tornozelo do gigante Zul. E a Máscara de Raposo perguntando se o ataque da espada do Snowman será capaz de salvar os seus camaradas. A probabilidade é bastante baixa. Naquele momento, o dado foi lançado, esperando que ele conseguisse o seu milagre. Já se levanta com o Karuna na sua frente, ficando bagacinho.
demônio. E o Jamad muito louco, falando que vai acabar com todo mundo. Ele está se preparando para usar um deslizamento de terra. E o Prota pergunta por quanto tempo ficou inconsciente. Por quanto tempo o Karuna ficou na sua fase de meia lua. A fase dele está golpeando o céu e ele está entrando na fase de lua cheia. A hora é agora, não tem como fugir mais. E o Jamad falando que ele é um demônio e vai ser esmagado pelo poder de Tancred agora, seu bandido. E o Prota aqui com raivinha, falando que não, ainda não acabou. Ele está usando a habilidade volátil da fase da lua cheia. E o Jamad se preparando. O deslizamento de terra foi ativado e o ataque da lua cheia também vai sendo ativado. O jogo tá começando. O protagonista é o Cavaleiro da Luz da Lua Karuna versus Jamad Tacador de Pedra. Ele já vem pra cima fazendo sua avalanche com um monte de pedra. E o Karuna aqui, apenas liberando seu poder mágico, começa a falar para ele ser mais humilde sobre a luz da lua. E o Jamad olhando aquilo falando, não dá pra competir com o protagonista. E o Prata falando, ei Karuna, não perde não, senão nós dois virar bagaço. O Karuna fala que a sua vontade se manifesta. Ele tem estatísticas o suficiente. E o golpe da lua cheia foi melhorado por causa disso. E o Jamad falou, não posso perder pra isso. O protagonismo é muito roubado. Os dois ataques vão se chocando de frente. E o Prota só assistindo, como se fosse num cinema. E pouco tempo depois, toda a montanha que eles estavam é destruída também. E o Jamad vai ficando com seus dois dentão quebrado, falando, droga, não acredito que eu perdi mesmo com meu punho secreto. Demônio, eu quero dizer uma coisa então, invocador das sombras, pegue o meu corpo e me leve também. Eu não posso acabar aqui, há coisas que eu tenho que fazer ainda. Na mesma hora, o Karuna já vai passando a faca nele, falando, cala a boca, perdedor. E o Prota só olhando, o xamã foi morto pelos Snowmen. O Prota fala, homem brilhou agora dessa vez, hein. E os deuses falam que isso foi insano e bastante incrível. Como é que esse cara consegue fazer isso? O demônio das madrugadas foi um título que ele acabou ganhando. E os deuses começam a ficar doando moedinha pra ele e pro Karuna por essa batalha incrível. Prota fala que normalmente os monstros odeiam se tornar invocações das sombras, já que é um ato de ser retirado à força da morte, que poderia ser considerado um descanso e servir ao mestre que matou ele. Mas o Jamad me pediu para levar com ele, certo? Jamad é uma variável imprevisível, um irregular, a origem que quebra o fluxo do tabuleiro, alguém que age fora do esperado, não sabe com toda certeza se coletar um irregular assim vai ser uma bênção ou uma maldição, não sabe o que tá acontecendo, mas mesmo assim me sirva, não tem escolha. Se ele não colher ele aqui, só vai ser meia vitória. O Jamad já volta com uma invocação das sombras, falando que vai andar do lado dele a partir de agora também. No entanto, tem uma coisa que eu quero fazer. E o Prota pergunta, o que é que tu quer, meu nobre? O Jamad fala que deve coletar os corpos de todos seus irmãos. Começa a ficar lá, sugando a magia de todo mundo. Ele usa a absorção da bruxaria para começar a puxar tudo dos outros. O Prota fala que então é por isso que ele usa a absorção de bruxaria, hein? Ele está usando em todos os seus irmãos. Fala que pelo menos vão estar juntos em nossa morte. Esta montanha guardará vocês para mim também, até eu voltar e morrer eternamente. Vai ficando de manhã e os trolls começam a fugir, falando que o Jamad morreu. O chefe morreu, ferrou meu parceiro. O Snowman trouxe uma revolução depois de uma grande conquista. Os ecos do nome dele são ouvidos até os cantos da Pangeia. A cidade livre com um guri é libertada das ameaças do Dente de Pedra. E o dragão da terra Tancred não consegue ouvir as tristes notícias do dente deles também. Visão do mundo que muda com base na conquista do jogador. É por isso que não tem como ficar entediado com esse jogo. E essa aqui é a última coisa, verificando a melhor recompensa dele. Assim que abre, fala, caramba, ganhei o punho da montanha, é sério isso? É claro que vai dar ele pro Jamad, né? É quem usa melhor. E também ganha um galho chifrudo. Fala que vai cozinhar e experimentar na próxima vez que tiver uma chance. Com isso, quem diria que ele conseguiria boas recompensas sozinho? Vai sendo mandado para a cidade principal. E o pessoal perguntando que lugar é esse? Todo mundo aqui é coreano. Será que tem alguém que sabe onde a gente tá? E o Prota fala, que diabo é isso? Que espaço é esse? O ranking de pontos.
o próximo placar de pontos para a Aventura 2. Essa é a nova mecânica adicionada na versão oficial. Suas informações são privadas. A classificação é que ele tá em primeiro lugar e todo mundo olhando aquilo, falando que o primeiro tem 320 mil pontos. Nem faz sentido uma coisa dessa. Quem caralhos é esse cara com tanto ponto assim? Já que ele tem isso, significa que ele sabe o que tá acontecendo. Precisam achar esse maldito e ele precisa se apresentar agora mesmo pra gente explicar tudo. O Prota fica só olhando, falando, nossa, não vou nem me falar aqui que eu não sou otário. Tudo que ele ouve aqui é coreano. Parece que todos os jogadores reunidos estão na mesma localização. A fusão de mundos estava planejada para ocorrer hoje, entre o próprio mundo dele e o mundo da eternidade. Ao pensar na fusão de mundos que o Cordon mencionou, parece que algo aconteceu em grande escala, maior do que nível nacional. Em outras palavras, os coreanos não são os únicos que estão vindo para o mundo da eternidade. Em vez disso, é provável que o lugar em que ele esteja seja a escala de servidor coreano por enquanto. Recebe uma notificação que ele está na cidade do descanso. Ele é livre para ficar andando por aí. Ele tem um mês inteiro e todo mundo falando que vai morrer de fome se ficarem sem fazer nada. Fala, o que é isso? Eles conseguiram até mesmo uma identificação de aventureiro. Mas como é que usa essas coisas? E ficam perguntando para onde aquele cara tá indo. Ele é meio suspeito. Prota já mostra a sua identificação e o guardiã só manda ele entrar. Todo mundo percebe isso, fala, caramba, a gente pode entrar também. Parem de empurrar, começa uma bagunça doida. Quantas pessoas eles colocaram na cidade? A identificação do aventureiro serve o importante papel de ser uma prova de identidade para entrar na cidade. Provavelmente não haverá problemas para todos os jogadores entrarem aqui, mas o problema é que a quantidade é um pouco grande. Além disso, considerando as equipes aniquiladas da segunda aventura que se juntaram antes, pode até aventureiros na cidade que completaram sua aventura mais cedo do que o grupo que foi transferido agora, e nesse caso provavelmente não vai ter quarto nenhum disponível. Assim que chega, o dono calvo fala, qual foi, parceiro, o que é que tu quer? Prota fala que quer um quartinho, mas tem que mostrar sua identificação primeiro. Pergunta se ele tem quarto disponível. O dono fala que só tem um quarto sobrando e é bastante caro. Prota fala que quer ele, meu nobre, e por um mês inteiro. O dono fala que isso é estranho, que os clientes que vieram antes também disseram isso, mas nesse caso, por favor, pague 10 moedas de ouro. Prota fala que realmente é caro, né? O dono fala que sim, mas ele planeja ficar, certo? Nesse caso, vai fornecer comida e banho por apenas mais 2 moedas de ouro por um mês. Prota fala que desse jeito tá bom, eu aceito. Manda usar o quarto lado da direita, no último andar. Prota fala que finalmente conseguiu um local para ele dormir. Manda o Caruna certificar que nada aconteça enquanto ele tá descansando, entendeu? Agora que pensa nisso, ele tá acordado há mais de 24 horas. Um dia de merda que começou com aquele maldito pesadelo. Não me diga que eu estou voltando para aquele lugar novamente assim que pegar no sono. Ele acorda no sonho, falando que mais uma vez, outro sonho lúcido, não consegue dizer onde está por causa da escuridão. Pelo menos não parece ser o paraíso, comerciante da loucura. Essa é uma mensagem que aparece, ele nunca viu essa mensagem antes. Na frente dele já vai aparecendo um comerciante todo chifrudo, falando que ele tem um cheiro agradável. Parece que encontrou ele primeiro, acha que chegou antes daquele idiota do Terade também. E o Prota pergunta quem é esse bicho. O chifrudinho fala que ele não parece surpreso depois de lhe ver. Humano, é isso que vocês são chamados, correto? Eu sou um comerciante brilhantemente que não pode sair por aí assustando meus clientes, não é? É um prazer conhecê-lo. Eu sou o comerciante responsável por atuar como intermediário durante a fusão de mundo. O meu nome é Janete. O Prota fala, caramba, tu sabe bastante. A Janete fala, meu querido, é por isso que é difícil negociar com aqueles que foram vendidos. E o Prota fala, como assim? Como você tá dizendo que eu fui vendido? Os humanos foram. A Janete fala, calma aí, ouça com atenção que eu estou prestes a dizer. Os seus mestres, com a fusão de mundo, venderam o residente dos 2 mundos. O Prota fala, o quê? Tu tá falando pra quem que foi isso? A Janete fala que para os residentes dos outros mundos, é claro. Tem certeza que eles estão rindo e se divertindo muito assistindo vocês agora. Em outras palavras, seria apropriado ver vocês como gladiadores ou escravos vendidos para um circo. A audiência então paga loucura como taxa de exibição. A loucura é a força motora por trás do mundo que permanece ao lado oposto da divindade. Ela é uma comerciante que vende itens em troca da loucura que ele acumulou. E é claro, os seus antigos mestres coletam uma parte dessa loucura como taxa. O Tachad tá até mesmo nos Marruá
agora. Prota fala que tá entendendo. Finalmente chegou a entender tudo o que o Cordon tinha falado no começo. Os deuses estão reunindo loucura, vendendo humanos, e os residentes de Pandeia e as realizações notáveis daqueles que foram vendidos são consideradas entretenimento, e isso acaba gerando loucura. Finalmente entendeu esse sistema. Para escapar desse inferno, parece que a ascensão realmente é a única saída. Considerando que lá veio lhe encontrar, deve significar que ele tem uma boa quantia de loucura, certo? A Jeanette fala que sim, e não é apenas uma boa quantia. 3.000, você acumulou exatamente 3.000 pontos. É uma quantidade mediana para alguém como ela, que ela viu muita coisa, mas para vocês é uma grande quantidade. Deixa eu te explicar. Atualmente, você foi quem mais coletou loucura no momento. A pessoa em segundo lugar estava perto de você, mas infelizmente ele morreu durante a aventura anterior. É uma pena. De qualquer forma, gostaria de negociar comigo? O Prota pergunta o que ele pode comprar com esse dinheiro. Vê bastante itens, tem tantos que só de ficar tentado em ler tudo já lhe dá dor de cabeça. Fala tudo bem, ele pega uma bolsa de ingredientes frescos que fica reclamando, não me toca, não me toca. A Jeanette fala que ele escolheu coisas bem únicas. Prota fala que sim, ele não achou nada que chamasse sua atenção por enquanto. A Jeanette fala o que? Essas palavras feriram meu orgulho, mas tudo bem. Nesse caso, o que tu acha disso, hein? A Flor das Sombras é um grau raro. Talvez ele ainda não esteja ciente do valor do item, mas não é algo que ele normalmente oferece a um cliente que conhece pela primeira vez. O Prota fica se perguntando se realmente pode conseguir uma Flor das Sombras nesse momento. Pergunta quanto custa. A Jeanette fala que algo em torno de 3.000 de loucura. Parece que você percebeu o valor desse item. Você acha que é muito caro. O Prota fala que é difícil julgar isso, já que ele ainda não sabe qual é o verdadeiro valor da loucura. Será que é barato ou é caro? A Jeanette fala que tal isso? Se você comprar minha Flor das Sombras, eu vou incluir um item extra daquele que você tem escolhido de graça. Você sabe muito bem que aqueles dois itens valem mais de 600 de loucura. Em troca, você tem que prometer que fará outra transação comigo na próxima vez. Prota fala que então, você quer que eu não encontre com outro comerciante da loucura até minha próxima compra? Ela fala que sim, na próxima transação. Temos que nos encontrar de qualquer jeito. Você nem precisa comprar nada, vai ficar feliz até mesmo com ele só dando uma olhada nos itens dela. Prota fala que tá de boa. A Jeanette fala que eles têm um acordo, hein? Os itens já foram entregues pra você. Está ansiosa pela chegada do nosso próximo encontro. Espera que ele sobreviva até lá, meu parceiro. Ele adquiriu uma Flor das Sombras. Vai acordando no outro dia todo cansado. Fala que então parece que eles deixam as coisas aqui antes dele acordar. Que legal, loucura. Seu sistema é bem mais interessante do que ele pensava. Se não pode evitar, então vai usar o máximo possível. Por mais que ele tenha chegado em um lugar de descanso, ainda tem algumas coisas que ele precisa fazer. Ele quer alocar uma habilidade que recebeu, confirmar qual vai ser a próxima aventura e verificar tendências entre os outros jogadores. Concluir a missão secundária, relógio de bolso, que ele recebeu na montanha. Ele não sabe nada sobre esse relógio estranho, não consegue pensar em nada que possa estar relacionado a isso. Suas memórias desaparecem de tempos em tempos. Pensou que lembrava de tudo sobre as aventuras no mundo da eternidade, mas quando acordou e tentou reorganizar seus pensamentos essa manhã, percebeu que ele não conseguia lembrar de muitas coisas. Ele nem mesmo lembra como certas aventuras começaram, quais escolhas importantes ele tem que fazer. Não consegue ao menos lembrar o resultado. Sabe que não é do tipo que é esquecido. O que será que tá acontecendo? É uma pena, mas parece que vai ter que ser mais cuidadoso por um tempo. E o pessoal, tudo choramingando, falando que é por isso que essa é a pior situação da história humana. O que o governo tá fazendo? Porque a gente tá preso aqui. Todo mundo tá com medo. Torta fala que então a praça era tão perto assim. Esse pessoal não parece nada bem. Mas já chega uma pessoa falando: atenção, esperem por favor, ouça o que eu vou dizer. O que mais precisam nesse momento é de união e cooperação. Eles realmente têm que se separar logo no começo e se matar também. Pensem em aventuras ou no que quer que seja. As pessoas vão acabar morrendo. A percepção foi ativada. E a Georgette fala como foi.
Tu acha que a gente vai se unir? Não acha que deve haver um equilíbrio entre todo mundo? O velhote fala que ela tá certa. Além disso, por que a gente vai confiar em tu, hein? Tu tem cara de político. Já chega mais um cara bombado, falando que é por isso que trouxe essa pessoa. Ele tem certeza de que todos estão cientes de que a pessoa que ficou em primeiro lugar naquela classificação escolheu manter sua identidade oculta. Isso mesmo, é essa pessoa aqui. Este é o homem que ficou em primeiro lugar e estava escondido. O pessoal fala, nossa, ele parece forte, é esse cara, então podem confiar nele e cooperar, certo? O político fala que sim, está dando a todos eles uma chance de escolher. O que eles mais podem confiar nessa situação perigosa é o poder, não Deus ou seus amigos. Alguém pode negar o fato de que ele é a pessoa mais capaz por aqui. O Jorginho fala que é verdade. O que a gente deveria fazer então? O político fala que está planejando criar uma grande comunidade, uma organização feita por humanos para proteger os outros humanos. Por favor, cooperem com a gente. Prota fala que os outros também devem ter formado um grupo. O objetivo deles pode ser proteger uns outros, mas não vai demorar muito para que outras pessoas comecem a desenvolver um senso egoísta de nobreza. Não confia em ninguém aqui e não se importa com as pessoas em primeiro lugar, indiferença e desconfiança. Nos últimos 17 anos que ele passou no orfanato, essas foram as únicas coisas que recebeu na sua vida. Sempre foi excluído por aqueles que confia. Ele tem certeza que eles vão descobrir isso sozinho depois de um tempo. Vai chegando no centro de treinamento de classe, Profeta das Trevas. E o Maguinho pergunta, o que tu faz aqui, meu parceiro? Prota fala que parece que ainda não pode escolher a quinta opção. Ele está aqui para fortalecer suas habilidades e também aprender uma nova. O Maguinho fala que entendeu, me siga. Vai entrando nesse buraco escuro aí, meu parceiro. Assim que entra, já vai sentindo uma luz e chega perto da árvore de habilidade. Fala que é assim. É fácil para ele se adaptar, já que ele conhece um pouco o sistema. Primeiro, vai melhorar sua habilidade mais importante, Invocador das Sombras. O próximo nível precisa de 4 pontos, então já vai usando a sua florzinha que ele pegou antes. Como esperado, não pode melhorar nada se não tiver pontos o suficiente. Não pode ficar mais forte do dia pra noite, mas ele ainda tem um bom status, pelo menos isso no começo. De noite, todo mundo já vai encher a cara de cerveja, é o que dá pra fazer. Fala que na real ele tava desempregado, mas aqui ele se tornou popular do nada. A Georgette fala que sim. E aqueles caras estranhos de manhã, que eles estavam chamando de grupos Telreat, hein? Será que é uma guilda? E o pessoal falando que é verdade, mas é um nome bem idiota. Prota só segurando seu reloginho. Por último, se você falar sobre eventos no céu em voz alta, isso cria uma justificativa pro Deus intervir. Se isso acontecer, ele tem certeza que vai acabar morrendo. Te desejo sorte, Snowman. Espero que nos encontramos novamente algum dia. Foi o que o Cordon falou pra ele. Baseado nessas últimas palavras, se ele começar a ajudar alguém com a experiência que ele tem, isso pode acabar revelando de onde suas habilidades vieram, e ele pode acabar morrendo por causa disso. Por enquanto, prefere trabalhar sozinho, mas se pergunta quem mais sabe sobre o relógio de bolso. Vê um velhote todo mocoronga bebendo, fala, será que ele sabe? E o velhote começa a olhar o relógio e fala, peraí, esse relógio de bolso, eu acho que eu conheço ele. Posso dar uma olhada? Prota fala, é sério, velho Bilbo? Tu realmente conhece isso? O velho fala que sim. É claro que sei. Foi ele quem criou esse relógio. Vão chegando na oficina do velho, dizendo que é um bom lugar para ter uma conversa privada. Ainda tá igual a antes. Ele se acha o Gilpito. Prota fala, caramba, uma oficina e nunca tinha visto uma. O velho fala que seu nome é Bill Gates, mas pode me chamar de Bora Bill. Prota fala, pera aí, isso definitivamente soou como o nome que ele conhece. Que merda é essa? Sempre que ele tenta se lembrar de algo, sente uma dor de cabeça muito forte. Ele provavelmente fez a missão secundária Relógio de Bolso Perdido alguma vez antes. Não existe outro motivo para o nome Bill Gates soar tão familiar para mim. O problema é que não consegue se lembrar de nada. Pra gente conhecer então, o meu nome é Snowman. O velhote fala, pera aí, tô entendendo, isso é estranho. E o Prota fala, qual foi, velho? Ele fala que não é nada não. Você pode me dizer como conseguiu o relógio? Ele contou um pouco sobre como conseguiu o relógio pro Bora Bill. Ele foi às montanhas íngremes para cavar algumas ervas e viu o relógio enquanto procurava no penhasco. O que ele disse não estava errado, ele apenas omitiu algumas informações. Bora Bill fala que tu encontrou lá, hein? Agora sabe por que chegaram aqui. Você pode me entregar o relógio? Definitivamente fez isso, já que podem ver que o seu nome está gravado nele também. Prota fala que então aquela caligrafia é difícil de decifrar, era a gravação do velho. O Bora Bill fala que foi 20 anos atrás, deu esse relógio para alguém como um presente. Era
para sua neta. Ela foi capturada pelos trolls da montanha pontiaguda há 20 anos. Foi um erro atravessar a montanha para tentar chegar a tempo da apresentação dela. Ninguém deu um passo em frente para iniciar as buscas. Naquela época, o governante estava lá, assim como os cavaleiros livres, mercenários aventureiros. Ele pediu a todos. A única resposta que consigo deles é que era impossível. Mas então, alguém apareceu e ele disse que ajudaria a salvar minha neta. Está gravado no relógio. E o prota pergunta: quem foi que fez isso, meu parceiro? O Borabil fala que está escondido dentro dele o nome da pessoa. A sorte favorece os valentes. Snowman não consegue acreditar que depois de 20 anos, um homem da mesma idade e com o mesmo nome que você apareceria com um relógio na mão. Se pergunta o que é isso tudo. E o prota começa a ficar passando mal, falando que se lembrou agora. Bill e sua neta, Snowman, não é a primeira vez que usou esse nome. A primeira peça que ele criou, seu nome também era Snowman. Ele era um mago de gelo. Não consegue acreditar que a peça que ele criou no jogo influenciou o mundo da eternidade atualmente. Já vai chegando na biblioteca. Na hora de fechar, as ações da peça afetam o mundo da eternidade. No entanto, não era apenas um sistema e um tabuleiro de jogo. Então tudo o que aconteceu no tabuleiro do jogo era real. Se o seu personagem morreu 20 anos atrás, então essa Pandeia é 20 anos no futuro de quando ele começou a jogar. Fala, caramba, isso significa que nos registros dos últimos 2 anos deve estar tudo aqui. Não pode ser. Tudo isso foi feito pelas suas peças no passado. Existem muitas coisas incorporadas na vida de alguém. Peça que esteve com ele nos últimos 20 anos, antes mesmo de ele perceber, se tornou uma parte da história de Pandeia. Como é que pode isso? Vai chegando no túmulo da neta do velho. O Bill, embora o corpo dela não tenha sido encontrado, esse é um lugar que ele honra, então tem seu próprio valor sentimental. A mulher mais adorável do mundo acha que é bom honrar alguém, mesmo que seja uma sepultura sem um corpo, sempre vai se lembrar dela. E a sepultura do lado é do aventureiro que tinha o mesmo nome que você. Agora que tal devolverem um relógio ao seu verdadeiro dono, uma pessoa que não ignorou as dificuldades. Prota fala que sente muito. Descobriu isso tarde demais. Fumble quer terminar para o maior fracasso de alguém. Quando você joga o dado e obtém um, é chamado de Fumble. Seu primeiro personagem, Snow, foi morto por causa disso. Ele foi incapaz de se lembrar disso porque o choque que sentiu na sua infância foi muito grande. O relógio de bolso encontrou seu verdadeiro dono e ele ganhou um ponto de habilidade como recompensa. As memórias de Snowman estão sendo passadas adiante. Sente como se sua cabeça fosse explodir. As memórias estão voltando para o seu corpo. As suas memórias não desapareceram. As memórias da peça que ele controlava, parte das suas memórias estão sendo dividida entre elas também. O destino das coisas a serem recuperadas foi planejado. Ele herdou o desejo não realizado do Snowman, coisas que devem ser recuperadas. Talvez nesse mundo haja mais dessas conexões misteriosas. Ele precisa achar isso. São chamados destinos. O Borabil fica perguntando se ele tá bem. O Prota fala que sim, relaxa, velhote. Ele pensou que ia ter que cavar outra cova. O Prota fala, calma aí, pô. Obrigado pela preocupação. O Bill fala que realmente não entende o que ele estava fazendo. De qualquer forma, se você tiver uma situação difícil, pode vir comigo a qualquer momento. Não sabe se pode ajudar, mas vai fazer o possível. O Prota só agradece. O Bill fala que tá na hora de voltar, já terminaram por aqui. O Prota fala que nunca imaginou que algo seria passado adiante por ele nesse local. Passado adiante ou herdar tem vários significados, mas no mundo da eternidade, isso se refere ao processo de transmitir habilidades ou bens investidos. Ele nunca iria esperar que acabaria herdando algo das suas antigas peças no jogo. A habilidade foi transmitida para o Jamad. As características, uma massa de ganância. E as características que Snowman, sua primeira peça do jogo, ganhou quando ele criou ela. Uma boa habilidade que pode adicionar impulso ao crescimento da peça. Quando ele não sabia praticamente nada naquela época, foram os outros deuses que ficaram completamente surpresos com isso. Todos eles disseram que a sua peça poderia eventualmente se tornar extremamente poderosa, mas infelizmente o Snowman não foi capaz de ficar mais forte. Ele acabou perdendo a vida no seu primeiro funde. O potencial que ele tinha ao menos foi algo bem incrível, e ele me deixou entender o que é o meu destino. Obrigado por isso. Traços de todas suas 30 peças estão espalhadas por toda a Pandeia, e todas as vezes que ele entrar em contato com esses traços,
uma parte das habilidades e memória deles serão passadas por seu corpo. Suas habilidades e memórias não. Na verdade, ele precisa mais das suas memórias mesmo para a sua ascensão e se vingar daqueles malditos. Um mês depois, na associação de aventureiros, o Jorginho fala que o país dele e o governo provavelmente não vão ser capazes de ajudar ninguém. O Cleitinho manda ele parar de dizer essas coisas. Eles viram resgatar a gente, podem ter certeza. Alguns acreditam, outros não. Eu não espero mais nada. O Cleitinho fala que ouviu dizer que aqueles caras são um bando de merda. Tudo que eles sabem fazer é sobreviver sozinhos nessa situação. O Jorginho fala que é por isso que ele deveria ficar calado e ir pra uma guilda. Nunca se sabe o que alguns jovens imaturos podem acabar fazendo. Vão se concentrar pelo menos na sobrevivência, é o mínimo que podem. O Prota olha no painel, vê um monte de missão. Fala que não sabe se é devido a seu último dia, mas tem muitos portes de recrutamento por aqui e só tem aventuras que ele não tá interessado em fazer. Então vai ter que tomar uma certa decisão, já que a partir da terceira aventura é possível escolher sua própria aventura por meio da associação de aventureiros, exceto em casos específicos, baseado na sua memória. Tem alguém observando os aventureiros da associação e o índiozinho perguntando qual foi. Prota fala que esse cara é a pista para a aventura que ele procura. Esse homem estranhamente suspeito. O que você gostaria de dizer para ele? Prota escolhe a quarta opção. Fala que ele não parece uma pessoa comum. O que você tá fazendo aqui? O Angel fala que ele é interessante. Senta aí, eu estava procurando alguém para trabalhar comigo. Ele tem que transportar algumas coisas para Nobira devido a um grande acordo. Então ele precisa de algumas pessoas para proteger sua carruagem. A percepção foi ativada e o homem está mentindo. Fala que gostaria de confiar essa missão a alguém confiável. A recompensa vai ser bem generosa. Prota fala, eu sou esse cara confiável pra você. O Angel fala que acha que ele pode ser considerado desde que consiga conversar direito. Você pode recusar se quiser. Ele não tem muito tempo. O homem pediu pra você proteger a carruagem. Ele vai aceitar ou não? Prota fala que aceita sim o trabalho, pô. Tá precisando de uma grana. O Angel fala que é um prazer conhecê-lo. Pode me chamar de Adem, meu nobre. Prota fala que sim, meu nome é Snowman. A aventura guarda de transporte Nobira está programado. Prota pergunta se tem mais alguém além dele. O Adem fala que sim, tem mais algumas pessoas. Tá vendo aquele cara ali? Aquele com a túnica vermelha. Parece que ele tá tentando esconder o valor dos equipamentos, mas não tem como, porque são muito bons. E eu vi ele conversando com aquele comerciante com seu bisbilhotar. Ele nem sabia que existia algo do tipo. E aqui fica o do capuz falando, ei, aquele cara parece forte. Será que vai dar certo? O da túnica fala que não importa o quão forte ele seja, só faz um mês, então deve estar em níveis similares. Você deve saber disso também. A pessoa que consegue se adaptar rapidamente a esse mundo se torna mais forte. E ele quer que volte até a guilda e traga mais pessoas. Vai conversar com aquele comerciante enquanto isso também. No dia seguinte, na praça com o guri, várias pessoas olhando tudo. E o Prota fala que é um pouco cruel. Todo mundo se soltou demais depois de descansar por um mês direto. Ele recebe a próxima aventura. A terceira vai começar. O pessoal fala que não morrem, meus amigos. Vamos todos sobreviver. Vamos se ver de novo aqui na praça. A terceira aventura, guarda de transporte Nobira. No sul do mundo da eternidade de Pandeia, existem vários tesouros da natureza e entre eles existe a floresta silenciosa. O problema é que existe muito grupo de ladrão, incluindo os caçadores de ruínas. Não vai ter problemas se ele não encontrar ninguém, mas pode acabar dando merda. O tempo restante é de 72 horas, que eu nem sei quantos dias tá. Prota fala que se lembra dessa aventura, ou pra ser preciso, se lembra por ter as memórias do Snowman transmitidas pro seu corpo. A sua primeira peça tinha feito essa aventura antes da aventura dos 5 bons irmãos, mas quando ele jogou com a sua segunda peça, ele não conseguiu terminar essa aventura não. E o pessoal falou que ele chegou bem na hora, hein? O Adem fala que essas pessoas vão se juntar com você pra essa missão, porque não se apresentam. E o de túnica fala que o cara de capuz é o Jinxiou e o seu nome é Sangue, mas pode me chamar de Baek Sangue também, estaremos aos seus cuidados. Prota fala que esses caras estavam espiando na associação de aventureiros, mas isso não é importante. Nessa aventura, alguns rastros da sua segunda peça devem estar no caminho. O Adem fala que disse que era uma missão de guarda, mas vocês são os reservas. Como pode ver, tem muitos guardas com a gente, mas ninguém sabe como as coisas vão acabar, certo? E é por isso que escolheu um pouco mais membros que o necessariamente normal. E o Baek Sangue falou qual foi, o que a gente faz então?
O Adrien fala só pra seguir junto e entrar em ação se acontecer alguma coisa. Vão em frente e subam na carruagem primeiro, meus parceiros. E o Jinxiou falam que isso não tá sendo fácil demais. O Baisan fala que agora entende o motivo dele ter pegado essa missão sozinho. Aposta que ele sabia que seria uma missão fácil. Bastardo desgraçado. Frota fala que esses caras são um bando de idiota. Será que eles sabem que tipo de aventura é essa pra entrar desse jeito? Essa aventura não é comum. A maioria das aventuras desse tipo criam truques envolvendo a dificuldade. Por exemplo, pode ser uma missão normal como agora no começo, mas a dificuldade se tornaria infernal quando chegasse perto do final. E essa aventura é difícil pra ele também, mas ele tem que fazer isso, porque tem que encontrar os vestígios da sua segunda peça nessa aventura. E acabou!